E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Rafael, da disciplina de Língua Portuguesa. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E agora nós vamos começar oficialmente as nossas aulas. E para esta primeira aula, eu gostaria de lembrar um conteúdo muito importante, mas que eu não sei se vocês aí estão dominando completamente. Vamos testar então seus conhecimentos? O assunto é índice de indeterminação do sujeito. Sejam bem-vindos à nossa aula, tá bom? Pessoal, como vocês já devem se lembrar, foi até comentado na última aula a respeito dos tipos de sujeito. Mas afinal de contas, o que é um sujeito? Sujeito, em uma frase, em uma oração, é aquele termo que está sendo representado, do qual a frase está falando. A quem que aquela frase se refere? E conforme nós vimos no último conteúdo, existem alguns tipos principais de sujeitos. E nós podemos identificá-los na oração. Quais são esses tipos principais? Relembrando com vocês, os principais tipos de sujeitos são sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado e sujeito inexistente. Vocês devem se lembrar que cada um deles tem a sua característica, que servem para identificá-los. Mas nessa aula, nós iremos nos concentrar no sujeito indeterminado. Afinal de contas, o que quer dizer o sujeito indeterminado? Está aí a definição para vocês. Sujeito indeterminado é aquele que não podemos identificar o agente da ação, nem pelo contexto, nem pela terminação verbal do enunciado. Ou seja, ele existe, tem um sujeito, tem alguém ou algo de quem a frase está se referindo, mas não é possível saber com exatidão quem é esse sujeito. Por isso que ele se chama indeterminado. Não está específico, não está claro, não está determinado quem é esse sujeito. Mas ele existe. Talvez ele esteja escondido, mas não é possível saber exatamente quem ele é. Porém, para que isso aconteça na prática, existem algumas formas que nós, na hora que estamos escrevendo, produzindo um texto, podemos colocar para que a frase se torne e tenha um sujeito indeterminado. Quais são essas maneiras? Nós vamos ver aqui então as duas, tá certo? Eu peço que vocês prestem atenção a cada uma delas e depois vocês vão ter a oportunidade de praticar junto com o seu professor aí na sala. Vamos então à primeira forma? Como indeterminar o sujeito? Tá aí para vocês. A primeira forma que o sujeito vai ser indeterminado é colocando o verbo na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, deixa eu me lembrar. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. E no plural, nós, vós, eles e elas. Então, a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, eu vou pegar o verbo da minha frase e colocar nessa terceira pessoa. Por exemplo, se o verbo for estudar, qual é a terceira pessoa do plural do verbo estudar? Isso mesmo. Estudaram. Então, eles ou elas estudaram. E aí, dependendo da frase, ela vai ser indeterminada porque nem sempre vai ser ou eles ou elas. Podem ser as meninas, os meninos, as pessoas, os alunos. Viu que tem muitas possibilidades? Então, por isso que se chama sujeito indeterminado. Não dá para saber exatamente quem é. Vamos ver isso na prática? Olha aí um exemplo. Telefonaram para você ontem. Qual é o verbo dessa frase? Vocês devem estar ligados, né? É o verbo telefonaram. Ele está na terceira pessoa do plural. Então, não dá para a gente saber quem é o sujeito. Sujeito indeterminado. Quem foi que telefonou para você ontem? Não dá para saber. Foram eles? Foram elas? Foram as pessoas? Foram os meninos? Os alunos? Não dá para saber quem telefonaram. Sujeito indeterminado. Outro exemplo. Pediram muitas coisas difíceis. Qual é o verbo dessa frase agora? Isso aí, é o verbo pedir, né? E nesse caso ele está na terceira pessoa do plural também. Pediram. Então não dá para a gente saber quem foi que pediu. Sujeito indeterminado mais uma vez. Então você já sabe, se você estiver escrevendo uma frase, produzindo um texto, e aí você não quer deixar claro quem foi que fez tal ação, quem foi que praticou tal coisa ou deixou de fazer tal coisa, você pode colocar o verbo na terceira pessoa do plural. E aí o sujeito vai ser indeterminado. Vamos ver agora a segunda maneira de fazer isso, que é justamente o tema dessa aula, o índice de indeterminação do sujeito. Como assim? Vamos explicar para vocês. A segunda maneira
de indeterminar o sujeito é dessa forma, colocando o verbo na terceira pessoa do singular, agora, mais a palavrinha se, que é o pronome. Esse pronome é o índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Preste atenção no exemplo como que vai ficar a frase se eu colocar um verbo na terceira pessoa do singular. A propósito, qual é a terceira pessoa do singular? Lembram? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Então, você coloca um verbo que combine com ele ou com ela. Vamos ver os exemplos que vai ficar melhor de vocês entenderem. Olha aí o primeiro exemplo. Precisa-se de bons funcionários. Nós poderíamos, se fosse uma outra frase, colocar o verbo ele, o pronome ele aí nessa frase, né? Ele precisa, ou a empresa precisa de bons funcionários. Mas nessa oração, o sujeito é indeterminado, porque não dá para a gente saber quem exatamente está precisando de bons funcionários. E como ela foi construída? Exatamente, seguindo a regrinha. Coloca o verbo na terceira pessoa do singular e acrescenta aí o pronome se, no finalzinho da palavra, no finalzinho do verbo. Então vai ficar precisa, verbo na terceira pessoa do singular, mais o se. Precisa-se de bons funcionários. Veja outro exemplo com outro verbo agora. Espera-se. Então o verbo esperar foi colocado na terceira pessoa do singular e acrescentado a partículazinha se, o índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, esse pedacinho, essa palavrinha, o pronome no caso, é o responsável, nesse caso, para que o sujeito fique indeterminado. Professor, será que precisa realmente fazer isso? Será que esse índice de indeterminação do sujeito é realmente importante? Vamos ver agora uma situação para vocês perceberem como é importante. Primeiro está aí a definição. O pronome se é chamado índice de indeterminação do sujeito, nesse caso. E veja a importância dele. Olha essa mesma frase que nós já colocamos. Precisa-se de bons funcionários. Da forma como está, não é possível saber o sujeito. Porém, a frase está completamente correta e coerente. Provavelmente, se você estivesse lendo um texto, uma matéria que tivesse essa frase, pelo contexto você entenderia de quem está falando. Mas, se não tivesse o se, como ficaria? Olha só, precisa de bons funcionários. Essa frase ela fica incoerente, fica algo estranho, está faltando alguma coisa. E aí, pessoal, obrigatoriamente alguém talvez fosse corrigir e dizer assim, esqueceram de dizer aqui quem é que precisa. Então iria precisar colocar o nome, né? Esse sujeito iria ser identificado. Mas aí, quando a gente coloca o se, fica um sujeito indeterminado, não há necessidade de ficar uma frase incoerente, de precisar explicitar, ou seja, dizer quem é esse sujeito. Então, essa segunda forma aí está incorreta. Não é só colocar o verbo na terceira pessoa do singular. Precisa colocar o índice de indeterminação do sujeito. E aí a frase vai estar correta. Aprendendo, gente, a usar esse recurso, você tem uma excelente ferramenta na hora de produzir o seu texto. Porque não é apenas uma questão gramatical, mas sim de produção. Na hora que você escreve, ou até na hora que você está interpretando, lendo um texto, essa pequena informação faz muita diferença. Você saber ou não quem está praticando aquela ação ali no texto. O próprio autor pode fazer isso de propósito, para deixar aquela dúvida na gente, né? E vamos combinar, quem nunca fez isso aí no dia a dia? Alguém te contou que o fulano falou algo para você do outro, mas na hora que você for espalhar a fofoca, eu tenho certeza que você usou o sujeito indeterminado. Você disse assim, contaram ou me contaram algo sobre você. E você não deixou claro quem foi que contou, né? Então, a gente usa isso no nosso dia a dia. Por isso que é tão importante a gente aprender a usar. Muito obrigado, galera, pela atenção de vocês. No momento, ficamos por aqui e nos vemos na próxima. Bons estudos!